Tudo alagado. É, desde lá. Olha lá, amor, olha lá que bonito que negócio. Aquela deve ser a igreja Bom Jesus da Lapa, não é? Vamos lá, entra aí. Como que eu A chego, gente vai ter né? que ir aí, gente. Ah, eu não sabia que era o Rio São Francisco. Olha aqui. Mais um braço dele. Nossa, olha Pedro. Parece que tem várias pessoas em volta dele. Já nem sei chegar lá. Deve ser por lá, né? Nossa. Ou esse negócio ele não fala, não tem radar, essas gramas. Ele levou uma multa lá atrás. Não é legal lá. Tamo. Ixi, mas pra lá não vai. Ah, tem que virar à direita daí. Sobre o santuário, alguns dados, né, mais estatísticos. Ele é conhecido como o Santuário de Bom Jesus da Lapa, fica no município de Bom Jesus da Lapa, no estado da Bahia. É distante de 796 quilômetros de Salvador. O santuário ele foi eleito a primeira das 7 maravilhas do Brasil, numa pesquisa feita pelo sítio da internet 7 Maravilhas do Brasil. Descoberto foi em 1691 a Gruta do Bom Jesus, a mais conhecida do Morro de Bom Jesus da Lapa e antiga morada de onças. Serve hoje como a Igreja do Bom Jesus da Lapa. É o destino da terceira maior romaria do Brasil. O santuário ele funciona numa gruta de pedra, que descoberta há mais de 325 anos atrás pelo português Francisco de Mendonça Mar, que era pintor e artista plástico, como citei anteriormente. Contratado pelo governador-geral do Brasil na Bahia para pintar o Palácio da Aclamação, então sede do governo, após os trabalhos, ao invés de receber, foi jogado na prisão como escravo e açoitado. Quando solto, decidiu dedicar sua vida a serviço de Deus, mais uma vez me emocionando. Deixou a cidade. Será que eu posso lá? E então, Gruta da vira à esquerda, Ressurreição. valeu? Ui, que legal. Dá pra dar ré? Vê esse filme aí, só desse lado. Olha que bonito. Não, já tá filmando. Ah, tá filmando? Olha lá. Que louco. Para aqui, eu acho. Mas será que tá aberta a igreja? Pode ir? Pai, que estacionamento que eu não tô vendo? Pai, vira. Vira aqui. Em 200 metros. Do Salvador, elevando consigo as imagens de Jesus crucificado e Nossa Senhora da Soledad. Após andar muitos meses, encontrou o Morro de Bom Jesus da Lapa, que possui 90 metros de altura. São essas histórias que fazem da Desbravadora Sem Fronteiras uma história muito linda. E é isso que eu gostaria de passar. Nós gostaríamos, enquanto Caravana do Amor, que histórias como essa sejam contadas e vivenciadas. Olha. Nossa, agora eu vou no banheiro. Estamos aqui, Bom Jesus da Lapa. Como disse anteriormente, a Desbravadora Sem Fronteiras chegou aqui de passagem. Nosso objetivo é chegar no Rio Grande do Norte e não resistirmos ao entrar nessa magnânima presença de Deus, porque é isso que você sente quando você passa pelas redondezas. Então, já que estamos aqui, vamos pedir a bênção do bom Jesus e que Ele abençoe a nossa história, a nossa vida que está começando a partir do momento que deixamos nosso estado querido, Mato Grosso do Sul.
Começar a falar do santuário é poder começar a falar também sobre o fundador, né? O fundador do santuário, ele é um ourives e pintor que se tornou religioso, chamado Francisco de Mendonça Mar. Ele nasceu em Lisboa, em Portugal, e chegou ao Brasil em 1679, com poucos mais de 20 anos, instalando-se na capital da Bahia, Salvador. Em Salvador, ele exercia a profissão de pintor. No entanto, ele foi açoitado e preso injustamente ao reclamar da falta de pagamentos de um trabalho realizado no Palácio do Governador-Geral do Brasil, feito por ele. Justamente esse acontecimento que fez Francisco se fechar para o mundo e ir em busca de um lugar onde pudesse viver em paz. Consigo carregava uma imagem do Bom Jesus e outra de Nossa Senhora da Soledad. Ao que tudo indica, queria viver como eremita, isolado do mundo. Após longa caminhada, Francisco chegou ao destino, que considerou ser o ideal para encerrar a sua peregrinação. Em 1691, uma caverna de pedra com várias grutas pequenas e 100 habitantes ao redor. Foi nela que decidiu encerrar sua peregrinação e viver para Deus. No local, ele viveu uma história de zelo com os viajantes que encontravam nele um descanso e renovação da fé. Assim, todos que chegavam à gruta sagrada, Francisco acabava-se por cuidar dos enfermos, transmitia fé e sem pretensão alguma, ele tornou-se, né, o primeiro dos milhares de peregrinos do Bom Jesus da Lapa e de Nossa Senhora da Soledad. Em 1706, tornou-se padre e capelão do santuário, com um legado marcado pela caridade e acolhimento aos mais pobres. O padre Francisco da Soledad faleceu por volta de 1722. A cidade de Bom Jesus da Lapa se formou ao redor da gruta, mas só foi emancipada em 31 de agosto de 1923. Seguindo aí, eu quero falar um pouquinho também da capela da gruta. A venerada imagem de Cristo crucificado, sob o título de Bom Jesus, ela ficou exposta dentro da gruta, atraindo a todos que passavam por perto. O culto ao Senhor Bom Jesus, que morreu na cruz pela nossa salvação, começou a conquistar os corações até dos intrépidos bandeirantes, caçadores de ouros e conquistadores de terras. Assim foi descoberto o santuário do Senhor Bom Jesus, chamado da Lapa, pois foi na gruta onde sua imagem ficou exposta. Já citado antes, Euclides da Cunha revela os possuidores do solo de que são os modelos clássicos, os herdeiros de Antônio Guedes de Brito, eram ciosos de dilatados latifúndios, sem raias avassalando a terra. A custo, toleravam a intervenção da própria metrópole. A ereção de capelas ou paróquias em suas terras fazia-se sempre através de controvérsias com os padres, e embora estes, afinal, ganhassem a partida, caíam de algum modo sob o domínio dos grandes. Estes dificultavam a entrada de novos povoadores ou concorrentes e tornavam as fazendas de criação dispersas em torno das freguesias recém-formadas. Poderosos centros de atração, a raça mestiça que delas promanava, assim esta se desenvolveu fora do influxo de outros elementos, adquirindo uma fisionomia original, como se criaram num país diverso. Este como eu disse no começo, foi a citação de Euclides da Cunha sobre o santuário. Francisco de Mendonça Mar, que foi o fundador, pelo modo de vida que escolheu e com o apostolado que desenvolveu, não caiu sob o domínio, nem numa independência dos grandes, mas sim criou uma entidade autônoma, independente dos poderosos deste mundo, recebendo direto do rei de Portugal a doação de terras para o santuário. Esse gesto lhe proporcionou isenções de qualquer ingerência e colocou no nível de donatário da coroa. Foi por isso que o Santuário do Bom Jesus da Lapa nunca em sua história pertenceu a algum proprietário de latifúndios.
era isento, embora as terras dele, ao longo da história, aos poucos, fossem roubadas, e até mesmo o próprio morro mutilado e invadido à força pelos caciques locais que, após 300 anos, estão se perguntando: e a escritura? O santuário será que tem a escritura da Prefeitura Municipal? É uma pergunta, né, que todos acabam se fazendo. Francisco, ele vivia humildemente da pesca e de pequena horta. Tornou-se conhecido pela sua bondade, todos os admiravam. Ele se ocultou, mas o bom Jesus o revelou, pois os viandantes que regressavam à Bahia, né, os viajantes, eram portadores da notícia de que no coração do sertão, em uma linda gruta de um morro à margem do rio São Francisco, morava o monge da gruta, um homem que realizava, eu fico até emocionado, sabe? Um apostolado fecundo, pregando o evangelho do bom Jesus. Essas notícias, elas acabaram chegando aos ouvidos do arcebispo da Bahia, né, que, como eu contei anteriormente, Dom Sebastião Monteiro David, este em 1702, enviou um visitador geral que constatou serem verdadeiras todas as notícias sobre o culto do Senhor Bom Jesus e sobre a vida exemplar do monge, levou, portanto, informação favorável, quer do bom espírito que animava o monge, quer do lugar em que a santa imagem de Cristo crucificado era venerada por grande número de pessoas. Ali os sacerdotes, na sua passagem, já celebravam a Santa Missa, pois havia todos os parâmetros necessários para o culto. O visitador geral, vendo que o culto ao bom Jesus florescia e já existia a romaria, embora pequena, erigiu aquele templo que a natureza havia fabricado em capela ou igreja com o título do Senhor Bom Jesus e de Nossa Senhora da Soledad. A fonte de onde eu tirei isso é do próprio site Santuário do Bom Jesus, que vocês podem estar conferindo pela rede social.